E aí galera, eu voltei pra fazer mais um vídeo, é foda, eu fiquei desaparecido por um tempo, né, faz um tempão. E hoje nesse vídeo de hoje a gente vai analisar o Aster de Black Clover, um dos personagens mais fortes da série e o protagonista, então que comece o vídeo. Before the night is falling, call on the heavens and amen. Follow the night as your Messiah calling, bring on the sacrament, amen. Come on the other side, into the dark we hide, gathered for the rights of Christ. We are the force of light, into the war we ride, hallelujah. Stand up for the light and call the fight, let your man go out before the light. Vamos começar explicando a sua história. Aster nasceu num reino de arte, abandonado numa mais ou menos numa igreja. Ele cresceu a sua vida em toda, mas diferente das outras crianças, ele não tinha magia. Um mundo onde tudo significa tudo pela magia, em outras palavras, Aster nasceu sem magia, em um mundo onde tudo é definido pela magia, praticamente. A única coisa que restava para o Aster era treinar seu próprio corpo, que foi bem absurdo, na moral, alto, porque maluco, esse bicho tem um shape desgraçado. Mesmo treinando todo dia, Aster nunca conseguiu desbloquear ou saber o que era sua magia na realidade, e meio que passou a se treinar todo o seu corpo, ao contrário de seu irmão, que conseguiu liberar sua magia e era incrivelmente bom na magia, como se fosse abençoado pela própria magia em si. Aster tinha esperança de quando completasse 14 anos conseguisse seu Grimório, que seria um livro mágico e ele pudesse libertar sua magia selada, praticamente assim. Mas isso não deu certo. Quando Aster recebeu seu Grimório, que seria um livro mágico que quanto mais folhas tem, melhor é o Grimório, mas Aster não recebeu nada no dia do exame de seleção de Grimórios. Ao contrário, seu irmão ganhou o Grimório de 4 folhas, que seria um Grimório muito raro e muito poderoso. Após esse acontecimento, um ladrão tenta roubar o Grimório do seu irmão, que seria o Grimório de 4 folhas, praticamente ele tenta roubar o Grimório do Hino. Em meio dessa batalha, o Aster tenta impedir, mas o Aster é muito fraco e não consegue derrotá-lo. Mas o Aster finalmente libera seu Grimório, que seria o Grimório de 5 folhas, o Grimório do demônio, praticamente. Um Grimório de 4 folhas é um Grimório abençoado. O Grimório de 5 folhas é um Grimório amaldiçoado, que é onde habita um demônio, praticamente. A própria personificação desse Grimório. Em outras palavras, quando Aster libera esse Grimório, ele ganha uma espada gigante, que seria tipo uma espada que anula tudo. Só que essa espada anula a magia e é muito forte, na moral. O Aster só apenas com um golpe derrota seu inimigo, o que torna essa espada muito absurda, porque consegue cortar qualquer coisa. Em um mundo onde tudo é definido pela magia, ter o poder de anular a magia se torna o poder mais apelão de todos. Agora que nós explicamos como ele conseguiu os poderes, vamos explicar como funcionam as suas espadas. A primeira é a espada matadora de demônios. É uma espada muito grande, muito maior do que o próprio Aster, e é incrivelmente bom. A espada também tem uma grande corte, ela não consegue cortar muito bem, porque a lâmina dela é meio enferrujada, então não tem um poder de corte muito bom. Ela é incrivelmente forte e grande, e por ser grande ele consegue usar para rebater magia e anular magia. O problema dela é que ela é muito pesada e muito difícil, mas Aster consegue concentrar anti-magia nela, caso consiga, e expandir a espada, ficando enorme. A espada é muito usada para cortar, e é uma das espadas mais eficientes para ataques grandes, mas ela não é muito, ela deixa ele muito lento, então é uma das piores espadas por causa disso, porque ele reduz a velocidade dele. A segunda espada, a espada Betadora de Demônios, praticamente, é uma espada um pouco menor, o cabo dela é um pouco mais diferente, é como se fosse uma espada de guarda, mais ou menos. Ela é incrivelmente garante uma agilidade melhor, porque ela é mais leve, e ela consegue combinar magias, conseguindo fazer o Aster combinar magias com outros magos, conseguindo usar. Ela também garante alguns ataques de longo alcance, e a guarda dela garante uma mobilidade diferente que as outras espadas também. É um pouco mais como uma guarda de uma lâmina mais efetiva, assim. A terceira espada é a espada Destruidora de Demônios, praticamente. É uma espada um pouco mais diferente. Ela tem uma guarda meio mais como se fosse um machado, assim. Ela também é um pouco mais fácil de manejar. E ela tem a capacidade de reduzir e aniquilar a causa. Em outras palavras, a anti-magia é mais concentrada nela. Ela consegue destruir meio causa e efeito de magia, praticamente. É um efeito mais louco, assim. Mais ou menos ela é muito mais efetiva. E o poder de corte dela é muito mais diferente, porque ela tá um pouco mais conservada. Então ela tem um poder de corte muito melhor. Mas o Aster também pode considerar anti-magia para deixar o poder de corte mais eficiente também.
o que é bem impressionante. E porque a causa e efeito é perfeita para anular qualquer tipo de maldição, praticamente. A quarta espada de Black Clover é uma katana, sim, eu diria que é a katana do Capitão Yami. E ela não temos o nome nomeado, ela não tem tanta diferença quanto as outras espadas, praticamente. Ela só é mais leve que algumas espadas e tem uma grande velocidade. E o corte dela é melhor, e ela consegue cortar uma distância maior, que é a katana do Capitão Yami. E não tem tanta diferença assim. Agora vamos falar de habilidades físicas que o Ashton adquiriu ao longo do tempo, praticamente. Ele adquiriu uma melhor capacidade com as espadas, praticamente, conforme suas lutas, incluindo contra a sua luta contra o Veto, praticamente. Ele adquiriu um melhor estilo de combate, aperfeiçoando-os durante alguns arcos, praticamente. Durante a luta dele contra o Capitão, contra o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, ele meio que conseguiu aprender meio que o Ki. Praticamente ele conseguia sentir os inimigos e saber onde vão atacar, praticamente. Isso foi uma das habilidades mais interessantes, porque permitia que o Ashton nunca fosse acertado, praticamente, por inimigo. Quase, às vezes ele também era acertado, mas permitia ele sentir o inimigo e saber onde está o inimigo, sem precisar usar magia. Agora vamos falar das habilidades que vêm conforme seu demônio, praticamente. Durante os arcos do Tempo do Mar, contra a luta contra o Veto, do Sol da Meia-Noite, o Ashton meio que perde os braços, meio que ele é queimado, mas naquele momento ele libera um pouco da anti-magia, fazendo ele ficar mais forte. Aí durante esse arco ele vai para o arco das bruxas, praticamente, para tentar se curar. Durante esse arco ele encontra a Rainha das Bruxas. A Rainha das Bruxas cura ele, libera seus pontos de anti-magia, permitindo que ele conseguisse usar a magia. Meio que liberar a anti-magia, praticamente, que é a magia do demônio dele, que seria a magia do demônio. Ele consegue meio que ficar mais forte, mais rápido e ganha meio que uma asinha, conseguindo dar ataques incrivelmente rápido e dar golpes incrivelmente forte. A anti-magia aumenta tudo, velocidade, força, tudo vai mais além. E esse é sem dúvida um dos maiores piques de anti-magia do Ashton, praticamente. Após isso ele entra pro arco dos Cavaleiros Mágicos, praticamente. Durante esse arco meio que ele faz um treino com a Meryl Leona, um pouco antes desse arco, e meio que ela ensina, ele meio que consegue dominar a anti-magia, concentrando no corpo, que é uma habilidade bem interessante. Após esses arcos, nós temos o arco da Guerra dos Elfos, praticamente, que é Elfos versus Humanos. E meio que durante esse arco ele consegue atingir um pique bem legal, na luta contra o Demônio da Palavra, onde ele consegue, o Demônio das Palavras, praticamente, onde ele consegue liberar sua espada, aumentando sua anti-magia e fluindo ela melhor. E é incrivelmente forte. É um dos melhores arcos pra mim, assim. Nós temos o arco do Dante agora, praticamente o arco da Tríade Negra, como é mais conhecido. Durante esse arco, o Esquadrão do Touro Negro é atacado pelo Dante, que é o líder da Tríade Negra, praticamente. E tem uma luta bizarra. E ele é quase imortal, então o Ashton é o único que consegue derrotar ele. Meio que Ashton e Capitão Yami luta. Durante esse arco, meio que o Ashton consegue meio que liberar seu modo Berserk, que meio que o demônio libera uma grande quantidade de anti-magia, e o Ashton fica meio demoníaco. Nós tem, meio que durante esse arco, o Ashton faz um acordo com seu demônio, e meio que ele meio que dá um braço dele, onde o braço dele é forjado meio que com anti-magia. E termina a luta muito épica, o Capitão Yami e Ashton lutando. E no final da luta, o Capitão Yami dá a katana pro Ashton e o Ashton finaliza a luta. Após isso, aparece mais um membro da Tríade Negra e leva meio que o Dante e o Capitão Yami, levando os outros personagens junto. E durante esse arco, o Ashton meio que vai ter que sofrer e agora vem o próximo time skip, que é bizarro. Após esse time skip, nós entramos no arco praticamente do líder do vice-capitão, que seria o arco do Night ou Noite. Após esse arco, o Ashton meio que tenta aprender a dominar seu demônio e finalmente descobre qual é o nome do seu demônio. Após descobrir o nome do seu demônio, que se chama Libe, ele descobre que meio que é a história toda do demônio, e meio que eles dois fazem um acordo onde eles viram amigos. E o Ashton começa a treinar com o Night para aprender a meio que a dominar a anti-magia e aperfeiçoar, adquirindo assim a forma União, que é uma forma bizarra, absurda. Meio que o Ashton consegue matar um demônio superior bem fácil com essa forma, e é bizarro. É sério, ele é bem bizarro. E essa forma só dura 2 segundos, mas é meio que cria uma armadura de anti-magia como se fosse uma armadura de cavaleiro. E meio que dá a habilidade de Ashton cortar tudo. E na moral, velocidade extra, força extra, tudo é adquirido com essa forma. Todo o Ashton é meio que upado a nível absurdo. Após esse arco nós temos o arco da Queensford, onde o Ashton meio que vai lutar. E onde eles enfrentam meio que o demônio superior chamado Lucífero. Então nós temos um arco onde todos os magos versus. O Ashton tenta derrotar o Lucífero, mas não dá. Mano, ele é forte, é rápido, ele pega a espada do Ashton como se fosse brinquedo. E o Ashton fica todo o tempo superando, lutando, mas não adianta. É bizarro. Esse arco chega a ser absurdo. E durante esse arco o Ashton supera sua própria anti-magia, finalizando a luta, conseguindo matar o Lucífero, junto com seu irmão praticamente. Após isso nós descobrimos que a luta toda estava sendo manipulada pelo Urso Zogradis, que é praticamente o demônio plot twist da série praticamente. Ele é o rei mago, meio que ele tava manipulando tudo e meio que usou sua magia temporal para meio que fazer a linha temporal de algum jeito. O Ashton vencer o Lucífero, que é bem bizarro.
considerando que o Lucifer é tão forte que tava metendo porrada em todo mundo, sim. Aquele bicho era um monstro absurdo, na moral. E meio que durante esse arco, ele meio que consegue transformar meio que o Asta em estado de paz, e tava todo mundo feliz. E meio que ele transforma a irmã Lilith meio que num demônio, meio que num demônio barra anjo, sei lá, uma coisa doidona, sou paladino praticamente, é assim que ele chama. Praticamente durante esse arco, praticamente o Asta meio que tem que enfrentar ele, a irmã Lilith, e meio que o Asta morre praticamente, é bizarro. E depois renasce no País do Sol, onde meio que ele vai ser treinado meio que um amigo do Capitão Yami. Meio que o rei mago daquela época, daquele local praticamente, o Daimyo, como é mais conhecido praticamente. Meio que o Asta tem que treinar o Ten, que é uma forma avançada meio que do seu poder praticamente, do Ki praticamente, é uma versão avançada. Praticamente é meio que negócio. Meio que durante esse arco o Asta meio que tem que treinar o Ten, treina com a irmã do Capitão Yami praticamente, que vocês, mas não consegue meio que dominar. Meio que o Asta começa a aprender a dominar o Ten. E durante esse arco meio que o País do Sol é atacado pelos paladinos do Rei Mago, onde o Asta finalmente consegue dominar seu Ten praticamente. Meio que não incompleto, mas tá meio completo, e é bem absurdo. O Asta meio que consegue dominar o Ten e meio que reduzir a anti-magia, controlar, fazer um bocado de coisa doida, na moral, é bem absurdo esse arco praticamente. E após isso nós temos os arcos atuais, onde o Asta meio que tá tentando voltar pro país, meio que o Vulsus Ogrand tá tentando impedir. É uma loucura, na moral, esse arco de Black Clover atual é uma loucura total.